Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Assim, irmãos, ficou entendido que a lei foi uma necessidade. E eu creio mesmo que as pessoas foram salvas não pela lei, antes de Cristo. Eu creio que aqueles que foram salvos pela fé no Cristo, no Messias que viria, porque eles usaram a fé no Messias, no Redentor que viria, como Jó. O meu Redentor vive. E assim é o princípio da fé que começou com Abraão. Esses criam no Messias que viria. Mas a lei mostra o que o homem não pode fazer. Só que a lei acabou virando o poder do pecado. O poder do pecado foi a lei, porque a lei disse o que não era possível, o que não é permitido, o que não deve ser feito, e o homem descobriu que tudo isso já estava nele. Ele já praticava. Os pecados estavam entranhados no homem, no dia a dia, na natureza, no caráter do homem. Era difícil, portanto, separar. A lei mais mostrava os pecados. E não me lembro, não li, não soube de alguém que conseguisse viver plena e absolutamente a lei sem nenhum pecado, salvo Cristo Jesus. Não houve ninguém que conseguisse isto. Pelo menos não vi na Bíblia. A mensagem da lei era gloriosa, porque testemunhava a majestade da santidade de Deus. Mas a lei, que era uma coisa linda, me serviu para mal, porque mostrou o que eu não posso, não deveria fazer. Mas fiz, errei, pequei, já pecava. Só que a lei testemunhou, declarou e aí fortaleceu o pecado. Agora ficou evidente, toda a natureza humana é pecaminosa. Até que veio Cristo. A obra vicária de Cristo não aconteceu somente na cruz. A obra de Cristo aconteceu durante 33 anos e meio, quando ele viveu piamente, 100% a lei. Ele viveu a lei, literalmente. E aos 33 anos e meio, conta-se desta data, ele subiu, ele morreu, ressuscitou e ascendeu, está à destra do Altíssimo. Jesus é o nosso Salvador, porque ele foi o único e suficiente remidor. O holocausto aceito de uma vez por todas, onde a partir de Cristo Jesus, todos nós temos a salvação. Aleluias! Porém, Jesus fez a obra da salvação e ainda enviou o Espírito Santo, que agora é o Deus executivo que atua em nós atualmente. E pelo poder do Espírito Santo, vamos passando por aulas particulares, aulas pessoais, mudando lentamente nosso caráter, porque o nosso caráter era deformado, era pecaminoso. Com o Espírito Santo isso foi mudando, está sendo mudado gradativamente. Daí vem, nós cooperamos com o Espírito Santo, porque nesta obra é necessário a participação do homem, sim, em se humilhar, em reconhecer seus erros, em andar mansamente, em frutificar o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22, 23. A paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, o amor.
Essas qualidades são qualidades de caráter, de um domínio próprio amadurecido. E isso é gerado pela ação viva do Espírito Santo que habita em nós, porque recebemos a salvação pela fé em Cristo, mas também o selo da salvação, que é o próprio Espírito Santo interagindo dentro de nós e conosco. Assim nós vamos crescendo à medida que nos humilhamos e vamos permitindo que o Espírito Santo seja o Senhor das nossas vidas. Gradativamente, passamos de aula em aula e vamos crescendo. Porque ficou evidente, como muito claramente é mostrado em 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. De fato, a lei testemunhou o que o homem não consegue fazer. É isso que acontece no Antigo Testamento, à vontade. E nem no Novo o homem consegue fazer. Só pelo poder do Espírito Santo que nos quebranta, não é principalmente por causa dos dons, dos sinais e maravilhas, embora todos eles existam, mas a mudança de caráter, a mudança de ação, a humildade, o quebrantamento, a misericórdia, ter mais compaixão do irmão, amar mais, manifestar o amor. Esta é obra do Espírito Santo frutífero dentro de nós. Ele frutifica. Podem ver em Gálatas 5, 22, 23. É o fruto do Espírito que dentro de nós vai gerando as mudanças no nosso caráter, conforme nos humilhamos e passamos por provas e tentações e dificuldades, e conforme nos humilhamos e prosseguimos em seguir Jesus, cada vez mais nos fortalecemos na sua presença. Aqui o Novo Testamento está fechando uma obra maravilhosa do Deus vivo. Ele começou tolerando o homem em tudo o que fez, com as sentenças marcadas. Deu o Antigo Testamento, que foi um paliativo, um aio, e depois deu Cristo como único e suficiente Redentor. E o Espírito Santo que vai trabalhando a nossa santificação. Eu não sou salvo pela santificação, eu sou salvo pela remissão em Cristo Jesus. Porém, no dia a dia, eu vou entendendo, percebendo e exercitando a minha fé pela santificação. A fé e a santificação se encontram, onde eu vou me humilhando, negando a mim mesmo e fazendo somente aquilo que o Senhor ordena, suportando mais a intolerância de um irmão, de uma irmã, suportando mais as tentações que estão de perto nos atacam. Irmãos, o tempo é mau, o tempo é ruim. É fundamental agora andarmos no caminho mais estreito e seguirmos de perto os ensinamentos do Espírito Santo, não somente lendo a palavra, mas orando, e por isso orando muito, clamando ao Senhor, oração, leitura e de quando em quando um jejum. O fato é que precisamos nos alimentar do Espírito Santo e receber dele os ensinos básicos para o nosso próprio crescimento. Então vamos glorificar a Deus, salvando outras vidas conforme a vontade do Senhor, e também despertado em nós a compaixão e a misericórdia, porque não queremos que ninguém se perca, assim como o Senhor nosso Deus não quer que ninguém se perca. Sejamos vasos úteis para a boa obra do Altíssimo, e no dia a dia possamos glorificar o nome de Cristo Jesus. Amém.